Quantas vezes você talvez tenha se perguntado, afinal de contas, o narcisista nasce narcisista ou ele se torna narcisista? Bom, eu não estou aqui para dizer que aquilo que eu estou falando é a mais absoluta e pura verdade. Porém, eu gosto muito de pesquisar sobre esse tema, sobre esse assunto, estudar a fundo. E eu trouxe aqui para você algumas características ou questões de acordo com aquilo que a ciência acredita a respeito do narcisismo, para que, quem sabe, você consiga entender melhor como é que isso acontece, como é que as pessoas elas acabam desenvolvendo esse transtorno de personalidade, o qual causa um dano gigantesco nas pessoas que estão à sua volta. Então, desde já, eu peço do fundo do coração que você deixe o teu joinha, caso você seja já um apoiador assíduo aqui do canal. Se não me conhece, eu sou Álvaro Biano, psicoterapeuta, psicossomatonalista, e tenho um privilégio enorme e um prazer imenso de estar aqui com você, sempre trazendo um conteúdo que eu espero seja de qualidade e ajude você a melhorar cada vez mais o teu emocional e que você possa ter uma melhor qualidade de vida e aprender cada vez mais como se libertar, como se proteger, não só de pessoas narcisistas, mas de situações adversas no geral. Bom, dentro das minhas pesquisas para escrever o artigo que embasa esse vídeo, eu pude identificar o seguinte: a visão científica geral, né, majoritária pelo menos, é que existe uma sinergia, uma alquimia complexa dentro da visão científica entre, abre aspas, vou ler aqui na íntegra, ó, o resultado entre uma interação complexa relacionando genética e ambiente, que é chamado de natureza e nurture. Continuando, diz assim, ó, não existe um consenso dentro do meio científico de que uma pessoa nasce narcisista ou se torna exclusivamente por influências externas um narcisista. Ambas essas teorias, vamos dizer assim, ou ambas as visões, elas se mesclam, elas se juntam para construir o desenvolvimento de um narcisista. Essa é, atualmente, pelo menos, é a visão da ciência a respeito disso. Então, eu trago aqui para você mais uma visão fora da genética, que logicamente não é o meu métier de especialidade, então eu vou trazer aqui a visão mais humanista sobre o desenvolvimento do narcisismo, falando um pouquinho mais a respeito da nurture, né, da natureza, por assim dizer, e de todo o ambiente sócio-psicofamiliar que envolve ali essa pessoa que acaba se desenvolvendo o transtorno narcisista. Bom, e para me ajudar, eu trouxe aqui alguns pontos, até para organizar melhor esse vídeo, tá? Primeiro ponto é o seguinte: quando uma criança, ela, em seu desenvolvimento, substitui o afeto, que seria o natural, o afeto de pai e mãe, por validação externa, ou seja, por buscar, por ter a necessidade de realizar, vamos dizer assim, a conquista dos outros, isso começa a causar um dano emocional em nível emocional dessa criança, lhe dissociando ou lhe afastando da parte mais emotiva, emocional, do afeto, do toque, do feeling de papai e mamãe, e faz com que ela busque validação externa por meio de conquistas pessoais. Para deixar um pouco mais claro isso, olha só o que eu coloquei. Ó. A criança aprende cedo que o seu valor vem de conquistas e elogios, e não de quem essa criança é como ser humano, como indivíduo. Aqui já é uma grande característica que começa a proporcionar ou a potencializar o desenvolvimento de um transtorno como o narcisista. Tá? Então, claro que aqui eu trouxe alguns desses aspectos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Poderíamos falar sobre diversos aspectos aqui que contribuem na questão sociopsicofamiliar, de construção de ambiente, de criação, para que essa pessoa ela traga o transtorno para fora, ou desenvolva um nível mais agressivo do transtorno. Segundo ponto. Ser filhos de pais narcisistas ou pais que são emocionalmente indisponíveis já é um segundo agravante. Álvaro, eu achava que narcisista só nascia de pai narcisista. Não, está errado. Esse é um falso achismo. Tá? É um falso conceito. A pessoa pode desenvolver o transtorno narcisista tendo sido criado por excelentes pais. Porém, pode ser que esses pais eles não tivessem disponibilidade emocional suficiente para que essa criança se desenvolvesse de forma saudável. Ainda mais hoje no mundo em que nós vivemos, onde
conquista material ou até do próprio sustento. Não estou nem falando aqui de riqueza, não. Muitas vezes, papai e mamãe têm que sair de casa de madrugada para poder colocar comida na mesa, literalmente, para poder pagar as contas, para poder não ir para a rua com os filhos. E aí, infelizmente, quando chegam em casa, estão destruídos em sentido físico, extremamente cansados e não conseguem efetivamente dar a atenção que seria a necessária e a saudável para essa criança. Olha só uma coisa que eu coloquei aqui. Crianças criadas por pais narcisistas podem internalizar que o amor é condicional, baseado em desempenho, em conquista. Então, esse modelo, ele é o modelo que acaba potencializando em muito o transtorno narcisista ser instalado, ser desenvolvido, porque elas deixam de se sentir dignas de amor e atenção caso elas não sejam validadas, caso elas não mereçam, por assim dizer. Isso quando criados por pais narcisistas. Quando criados por pais emocionalmente indisponíveis, a criança ela se vê sozinha, ela não tem um padrão emocional saudável. Ela desaprende, ou melhor, desaprende não, ela sequer aprende a se desenvolver e se desenvolver emocionalmente, se relacionar de forma saudável com outras pessoas. Porque os principais exemplos dessa criança, que é papai e mamãe, não estão lhe mostrando como ela deve agir ou se comportar em sentido emocional. E isso pode sim potencializar em muito o desenvolvimento de um transtorno como narcisista. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para você também é que, infelizmente, muitos que acabam desenvolvendo o transtorno narcisista acabaram em algum momento de suas vidas sendo vítimas de traumas ou abusos. E esse trauma e esse abuso, ou esse abuso, ele pode fazer com que essa criança perca parte de seu desenvolvimento emocional, suprima isso para poder sobreviver, e essa estratégia disfuncional de sobrevivência acaba fazendo com que ela venha a potencializar ainda mais uma predisposição genética a desenvolver, por exemplo, o transtorno narcisista. Um outro ponto aqui que eu quero trazer também é falta de limites saudáveis. Lembra que eu falei de pais emocionalmente indisponíveis, que nunca estão em casa, né, que acabam não sendo a referência emocional para essa criança? Pois é, quando não existe adulto, esses limites saudáveis que a criança precisa ter para se desenvolver de maneira saudável, para se tornar um adulto saudável, eles acabam sendo inexistentes. E você sabe, porque você já foi jovem assim como eu. E eu me lembro da minha juventude e, no fundo, eu gostava quando meus pais me davam limite. Quando meus avós me davam limite. Quando eles diziam não para mim. Mesmo eu não gostando naquele momento, hoje eu olho para trás, eu percebo que mesmo com todos os defeitos e transtornos que eles tinham, eles ainda assim conseguiram dar certo limite. Talvez por conta disso, graças a Deus, eu não tenha desenvolvido o transtorno narcisista. Porém, se isso não tivesse acontecido, quem sabe? Não é assim? Então, você também que está aí do outro lado, que muitas vezes tenha sido criado por pai e mãe narcisista, ambos ou um ou outro, talvez não tenha desenvolvido o transtorno, um dos motivos tenha sido que quem te criou soube colocar certo limite em você. Quem te criou soube te dar, soube ser disponível emocionalmente para você quando você mais precisou, por exemplo. Então agradeça a pessoa que esteve do teu lado mesmo com os defeitos. E um último ponto que eu quero trazer para você aqui é a exposição constante. E muitas vezes essa criança que acaba desenvolvendo transtorno narcisista, ela recebe de pensamentos, como eu coloquei aqui, ó, de modelos de grandeza. Quando uma criança ela se relaciona com adultos extremamente prepotentes, arrogantes, se acham majoritariamente mais importantes que qualquer outra pessoa no mundo, essa criança, esponjinha como é, acaba absorvendo todo esse comportamento. E isso acaba fazendo parte de uma certa normalidade para essa criança. E crianças tendem a repetir aquilo que aprendem de adultos. A criança não nasce do nada com determinados comportamentos ou atitudes. Ela aprende vendo, ela aprende observando, experimentando esse aprendizado. Então, infelizmente, muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas que desenvolvem o transtorno narcisista acabam passando por isso, ou desenvolvendo tal transtorno, porque foram expostos a pessoas que tinham essa arrogância, essa prepotência natural.
Qual é a boa notícia, antes de finalizar o vídeo? É que, de acordo com a ciência, o nível mais leve de narcisismo é tratável. O nível mais leve de narcisismo é possível ser revertido. A pessoa consegue mudar. O nível mais leve, nível 1 de narcisismo. Narcisismo possui níveis. Nível 1 mais leve é possível ser revertido. A pessoa consegue se identificar com a postura narcisista e reverter a situação. Agora, a partir daí, acaba infelizmente se tornando irreversível. Mesmo para aquelas pouquíssimas pessoas que conseguem cair na real e se identificar como narcisista, ainda assim, para essas pessoas, mudar é impossível. Elas conseguem se controlar em partes. Elas conseguem identificar quando elas estão agindo de forma disfuncional. Porém, infelizmente, mudar não é possível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fez sentido esse vídeo para você? Se fez, mereça o teu joinha, teu compartilhamento? E você passa por situações relacionadas a narcisismo? Sofre na pele? Tem pessoas da tua família que passaram por questões assim e que acabaram desenvolvendo o transtorno? Quer aprender como ajudar essas pessoas? Primeira coisa, ajude a si mesmo. Segundo, eu tenho aqui embaixo, na descrição desse vídeo, 2 treinamentos. O Terapia em Casa e o Blindagem Narcisista. Terapia em Casa é para ajudar você, pessoalmente, a melhorar a sua saúde emocional, a aprender como ser a sua própria terapeuta e fazer os processos terapêuticos sendo guiados diretamente por mim. E este ano de 2023, durante esse ano, até o final desse ano, tanto o treinamento Blindagem Narcisista quanto o Terapia em Casa, né, eles têm acesso vitalício. Você nunca mais vai perder o acesso a esses 2 treinamentos. Então, quer aproveitar essa oportunidade? Clica no link aqui embaixo, dá uma olhada, tem e-books meus também, enfim, tem bastante coisa ali para você e faça parte dessa família, desse treinamento. Tem mais de, que já chegamos a quase 700 pessoas que adentraram no Blindagem Narcisista e no Terapia em Casa e estão sendo extremamente beneficiados. Então, vale a pena, vem conosco, tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu vou deixar esses 3 vídeos aqui para você, espero que você assista cada um deles, goste. Esse daqui é o principal, que tem a ver, inclusive, em relação com esse assunto que nós tocamos agora. Se quer apoiar ainda mais o canal, seja membro VIP aqui do canal. E obrigado pela tua atenção, a gente se vê no próximo vídeo.